Olá, eu sou Érico Rodrigo e esse é mais um Dica de Dança. Bem, continuamos no tema aula em grupo. Essa terceira parte a gente vai falar exatamente do tema da aula. Essa é a parte mais importante de todo o nosso vídeo. Normalmente a maioria das pessoas entra numa aula de dança e começam a seguir o professor, segue exatamente o que ele fala, o que ele pede e tal. Isso realmente faz com que a pessoa aprenda. Mas se ela tiver algumas técnicas especiais, vão fazer que ela aprenda muito mais rápido. Se ele simplesmente vai para a aula e faz a aula de um modo geral, o máximo que ela vai conseguir é criar uma dança de fundo terapêutico e não evoluir de verdade. Todo mundo fala que menos é mais, mas eu não entendia muito bem o que significava isso. Até um dia, para quem não sabe, eu gosto muito de andar de kart, esse é o meu hobby. Eu comecei a andar de kart e gostava muito, toda semana eu ia. Comecei a pegar um pouquinho o jeito e tal, até que a dona do kartódromo me chamou para andar com os melhores daquele kartódromo. Foi uma terrível, vergonhoso. Eu fiquei não só em último, como tomei 5 voltas do primeiro colocado. Foi uma experiência terrível. E eu tinha acelerado o máximo, tinha dado tudo de mim que eu podia, a emoção, a adrenalina total. Quando eu estava saindo da pista, eu estava passando pelo cara que ganhou em primeiro colocado, e eu não conhecia ele, e ele comentando com outro, que tinha ficado algumas posições atrás, que naquele dia ele não tinha conseguido acelerar metade da potência do motor. Aí eu não entendi nada. Eu tinha acelerado tudo. Eu tinha apertado fundo, tinha acelerado ao máximo, eu fui, e consegui tomar 5 voltas dele. Como é que ele não acelerou nem a metade e conseguiu estar em primeiro lugar? Qual era o truque? Aí que ele foi me explicar. Que quanto mais eu acelerava, em frações de segundo, o pneu perdia um pouco a aderência. E eu perdi o tempo das curvas com isso. E pouco a pouco eu ia perdendo alguns milésimos de segundo. Quando fazia toda a tomada da volta inteira, eu perdia 2 segundos. Parece que é pouco, mas não é. Numa corrida a diferença é de milésimos. E isso fez toda a diferença. Quando eu comecei a treinar pensando nisso e não acelerar tanto, eu comecei a ter um pouco menos de emoção daquela adrenalina que dava, né, na corrida. Mas em compensação comecei a ter muitos melhores resultados. E é mais ou menos isso que a gente vai aplicar na aula de hoje. Agora vamos abordar o tema da aula. Como é que a gente pode evoluir rápido nessa parte? Lembrando que o menos é mais. Primeiramente, a gente tem que entender a característica daquela dança, daquele ritmo. As questões corporais de como se comportar naquele ritmo. Qual é a fantasia que você deve vestir para dançar aquele ritmo. Em segundo, seria legal que você entendesse os fundamentos daquela dança, daquele ritmo. Quais são os movimentos principais, mas não estou falando de passo não, eu estou falando de movimentos mais singulares. Infelizmente essas duas partes eu não vou poder abordar nesse vídeo, porque a gente está falando de uma forma geral, de todos os tipos de dança, etc. E para cada ritmo tem características especiais de comportamento, de figurino. Quando eu digo figurino, eu quero dizer como é que você deve incorporar aquele personagem, tá? E fundamentos de movimento. Isso a gente vai ter que falar um pouco mais à frente, se eu falar exatamente de cada ritmo. Agora que o seu professor já te passou o passo, já te passou o tema da aula, a gente tem que saber treinar aquele tema. E a maior falha que acontece nos alunos é que 99% não sabe treinar. Parece bobagem, mas acaba fazendo o passo, simplesmente repetindo o passo inteiro e não consegue treinar. Vou explicar melhor o que é treinar. Primeiro a gente vai fazer um checklist. O que é o checklist? Marcar pontos daquela figura naquele passo inteiro que são importantes, né? Cada etapa daquele passo. Pegou esse checklist? Está sabendo do checklist? Vamos começar a criar o checkpoint. Essa é a hora do treino. O que é o checkpoint? Vou dar um exemplo. O meu checklist tem 5 posições que eu vou criar como checkpoint. O meu checkpoint, vamos dizer que vou passar por uma primeira posição. Nessa posição eu tenho que observar qual é a relação das pernas, a relação do meu quadril, a relação do meu tronco, a relação do olhar, a relação dos braços. E vou marcar como fosse uma foto. Eu tenho que sentir que eu executei aquela posição
claramente, que eu cheguei ali de forma clara. Esse é o meu primeiro checkpoint. E eu vou treinar, chegar naquela posição, pelo menos mais 5 a 10 vezes. Só até aquele primeiro passo, aquele primeiro ponto. Conseguir perceber, isso que é o importante, é perceber aquele ponto. Percebi que estou conseguindo, vou passar ao ponto seguinte. Mas quando eu passo por aquele primeiro ponto, eu preciso sentir, perceber que eu consegui fazer o que eu tinha combinado que eu iria fazer. Se você não conseguiu perceber, volta para treinar o primeiro ponto. Bem, consegui fazer o primeiro ponto, passei para o segundo ponto, consegui perceber o primeiro, tá ok. Treino 5 a 10 vezes o segundo ponto, vou do primeiro ao segundo, vou do primeiro 5 a 10 vezes também, vou ao terceiro ponto. E assim até finalizar o passo todo. Não sei quantos pontos tem o passo, mas vamos dizer que sejam 5, eu vou fazer isso. Percebi o primeiro, vou para o segundo. Consegui fazer o segundo, vou para o terceiro. Quando eu treino para chegar no terceiro, eu tenho que perceber o primeiro ponto, perceber o segundo ponto e parar no terceiro, sempre parando, tá, galera? Sempre parando naquela posição que você quer treinar, para perceber, criar a percepção de todas essas relações, dos pés, do quadril, do ombro, do olhar, dos braços, em cada posição. E você vai repetindo isso. Esse treino é um pouco mais lento, né? Você vai estar repetindo a cada etapa, mas é fundamental que você faça isso, porque na hora que você consegue perceber, tu vê que eu estou falando muito em perceber, porque é isso que faz a diferença. Quando você consegue perceber que está fazendo cada etapa, você vai construir um movimento mais fácil. E quanto mais você souber treinar, você vai conseguir passar por essas etapas mais rápido. Em vez de ter que fazer 10 vezes, daqui a uns 3, 4 passos lá na frente, você percebe que conseguiu ter essa percepção que nós estamos dizendo com 2, 3 vezes. Porque você já está acostumado a criar a relação dos pés, a criar a relação do quadril, a criar a relação do ombro. E aí começa a funcionar o seu treino. Bem, você acha que acabou por aí? Não. Agora a gente precisa entender a dinâmica daquele movimento. Quando eu digo a dinâmica, eu estou me referindo ao ritmo daquele passo. Não o ritmo, se é samba, se é bolero, não é isso. Não me vem com essa piadinha, não. Sempre que eu pergunto qual é a dinâmica, como é que todo mundo fala, é samba, é bolero. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero saber se ele está em tempo, se ele está em contratempo. A nomenclatura para mim não importa. Se você fala tum em tum, pá, 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 mas você precisa entender quando o movimento está em tempo, se ele é lento, quando o movimento é em contra, ele é mais rápido, principalmente, primeiro, pegando a figura de forma completa, entendendo essa dinâmica, porque provavelmente para você trabalhar outros temas, como musicalidade, etc., o que vai variar mesmo é essa dinâmica. Você vai fazer o mesmo passo com uma dinâmica diferente, com um ritmo diferente daquele movimento. Antes de você fazer, por exemplo, um passo básico, em tempo, tempo, tempo. Depois você fez em tempo, contra. Então, quer dizer, vai variando tudo. E isso você precisa treinar, mas sempre em voz alta. Fale, porque normalmente as pessoas perdem muito o ritmo na hora do treino, porque estão aprendendo, é normal. A gente pensa no pé, esquece do ritmo. Pensa no ritmo, esquece do braço. E assim a gente vai repetindo essas etapas até que a gente consiga sincronizar todo esse conhecimento. E falando é a melhor forma, porque o ritmo é uma coisa externa. Quando você traz isso para você e você começa a falar, faz mais sentido no seu corpo. O teu corpo tende a obedecer melhor. Você vai perceber logo que quando você começar a executar o treino da maneira correta, o seu professor vai chamar menos atenção. Porque 90% das vezes que um professor chama a atenção de um aluno que está errando isso ou aquilo, é porque ele não soube fazer o checklist e não treinou o checkpoint. Então ele não criou percepção suficiente para saber se ele está executando o passo de maneira certa ou errada. Uma vez que você criou o checklist e treinou fazendo o checkpoint, você tem 90% de chance de estar fazendo o passo perfeitamente, independente do seu nível de talento. Então não tenha vergonha. Crie o seu checklist, se quiser pode até escrever, faça o checkpoint, quer dizer,
pare em cada etapa para criar percepção. Depois, treine em voz alta, falando a dinâmica do passo. Tempo, tempo, ou contratempo, contratempo. Isso a gente pode trabalhar um pouco mais na frente para compreender quando você fala, o que está por trás dessa palavra, né? Quando eu falo tempo, existem características corporais na execução de um movimento em tempo, na execução da condução, na execução da compreensão do que o seu cavaleiro quer. Então é importante para o cavaleiro e é importantíssimo também para a dama, porque se a dama sabe em que dinâmica o cavaleiro está pedindo passo, ela consegue fazer com maior excelência, vai poder botar charme, enfeites lindos para poder dançar. E aí fica bonito pra caramba, né? Após o treino, normalmente está já no final da aula. O professor vai liberar todo mundo para dançar, vai querer botar uma saideira, alguma coisa. Agora não é hora do treino. Não fique tentando acertar o passo, não precisa fazer o passo 500 vezes. Simplesmente dance, arrisque fazer o passo, certo ou errado, se divirta com isso. Inclusive, na hora da saideira, que é para você se divertir, se você errar, você vai estar trabalhando uma outra questão, que é a improvisação. Você tem que passar por cima dos erros de forma divertida, de forma tranquila, independente se acertou ou não o passo. Dá um jeitinho e vai. Divirta-se, tá certo? Agora vai uma dica, que eu vou falar melhor no próximo vídeo. A maioria das pessoas que não conseguem desenvolver bem na aula é porque querem transformar a aula num baile. Quer dizer, ela não vai ao baile, não pratica, não se diverte. Acha que na aula é o momento que ela tem para poder se divertir. Isso é um erro a nível de desenvolvimento. Eu sei que muita gente não tem condições realmente de ir a um baile, praticar mais, etc. Embora a gente vai falar no outro vídeo que existem várias formas de superar isso. Mas fica a dica, não transforme a sua aula em um baile. A aula é o momento de treinar, onde o seu corpo precisa se acostumar com aquelas informações. Então treine, menos é mais. Aproveite o momento, viva aquele momento e comece a fazer de forma prazerosa, porque o treino também é muito prazeroso. Não é uma coisa séria, de acertar e errar, isso não. O erro, inclusive, faz parte da dança. Uma dança totalmente perfeita não é legal. Existe uma sujeira em todos os ritmos, seja samba, bolero, salsa, fox, valsa, o que você gostar, forró, existe uma sujeira natural, né? A gente está sempre tentando limpar, melhorar, mas é para criar uma melhor harmonia, para que fique mais gostoso. E não simplesmente uma coisa estética de imposição, que tem que ser assim ou tem que ser assado. Vários estilos dentro de cada ritmo. Cada pessoa tem o seu jeito de dançar. Explore isso, aproveite isso, deixe brotar em você a sua maneira de dançar. Agora treine da maneira certa, que aí vai ficar mais fácil desse processo acontecer também. Bem, esse foi o nosso terceiro vídeo e finalizamos a aula em grupo. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre baile e aula particular, como eles podem te ajudar muito no seu desenvolvimento rápido na sua dança, podendo desenvolver 3, 4 vezes mais rápido do que normalmente você desenvolveria numa aula normal. Gostou do vídeo? Curte, comente, não se esqueça, temos 2 áreas de comentário e eu preciso muito da sua curtida. Se você não gostou, também pode curtir que não gostou, não tem problema. Mas é muito importante que você comente nas 2 áreas. Primeiro, que você coloque no primeiro campo o que você achou do vídeo, quais são as suas dúvidas, etc. E no segundo campo, dicas, sugestões, me diz o que você quer escutar também, para a gente poder discutir sobre isso juntos com todo mundo. Um forte abraço e dance sempre coração. Até o próximo vídeo.